Boa noite, os amigos aí, colegas que conseguiram se conectar. Hoje nós temos aí a nossa 38ª webinar, né, da ANAP, Piso e Pavimento sobre Solos Moles. Vai ser apresentada aí pelo nosso mestre engenheiro Paulo Bina, da Monoflor. Como ainda, com certeza, tem colegas que estão se locomovendo ou se estão tentando se conectar, agora são 18 horas e 31 minutos. Então, nós vamos fazer uma breve pausa, aguardar mais 5 minutinhos, né, para que essas pessoas consigam se conectar. Então, retornamos às 18 horas e 37 minutos. Até já.
Bom, boa noite a todos. Já somos em 38 pessoas conectadas, né? Guardamos aí a tolerância aí de 5 minutos. Então, em nome da ANAPRE, Associação Nacional de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho, agradeço a participação aí dos colegas no nosso webinar de hoje, né? Inicialmente, também gostaria de reforçar aqui, né, o agradecimento aos nossos patrocinadores, né? Então, a Química Edile, a Laticret Solepox e a Total Revestimentos, e agradecer também o apoio da Monoflor. Hoje nós temos a nossa 38ª webinar, que será apresentada aqui um conteúdo sobre pisos e pavimentos sobre solos moles, né? Soluções de estruturações e limites de desempenho, que será ministrada aí pelo mestre engenheiro Paulo Bina, da Monoflor. Também gostaria de só aproveitar o momento e informar aí os próximos eventos da ANAPRE, né? Nós temos as reuniões de comitês técnicos, né, da ANAPRE que estão acontecendo e serão divulgadas as datas das próximas reuniões, né? Então, falamos aí do Comitê Técnico de RAD, o Comitê Técnico de Concreto, a lapidação e o Comitê Técnico de Fibras, né? Também gostaria de reforçar, né, e o convite que a ANAPRE vai participar, vai fazer um workshop, né, de piso de concreto e revestimento de alto desempenho na Construsul, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, entre os dias 26 a 29 de maio, no Expo Centro. Então, estão todos convidados a participar desse evento, né? E também não esquecer, né, colocar nas agendas aí o nosso quarto seminário técnico de revestimento de alto desempenho, que será realizado no dia 17 de junho, das 8h30 às 17 horas, na FISPAL Tecnologia. Então, São Paulo Expo, entre os dias 16 a 19 de junho. Bom, Paulo, gostaria de agradecer, né, a contribuição aí desta noite, né? O Paulo, ele, além da vasta experiência, né, e com certeza vai nos proporcionar um valor agregado muito grande. O Paulo também, ele é nosso diretor adjunto de patologias, né? Mais uma diretoria, né, desenvolvida no seio da ANAPRE, para que a gente, né, possa falar também daquilo que a gente pode mitigar para evitar as patologias e, quando ocorre, né, a gente poder passar ao público aí, né, como desenvolver manutenção para reconstrução dessas ocorrências, né? Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Boa apresentação, né? Tenho certeza que vai ser enriquecedora. E no final voltamos aí no debate, nas perguntas do nosso público, né? Então, a palavra está contigo aí, tá bom, Paulo? Muito obrigado. Ok. Obrigado, Marcelo. Obrigado, ANAP. É a oportunidade da gente poder estar discorrendo um pouco das práticas que a gente tem ao longo desses vários anos de atuação no mercado, ok? E que assim a gente possa, primeiro, compartilhar conhecimento, que é nossa função principal, e segundo, que a gente possa continuar desenvolvendo, junto com clientes, as soluções para os vários desafios que se apresentam. Vou compartilhar aqui, então, Marcelo. Perfeito, Paulo, à vontade.
Está conseguindo ver, por favor? Sim, Paulo, estamos conseguindo, tá Ok, logado aí no meu. tá bom. Então vamos lá. Você já Mas falou um não abriu a pouco. apresentação, Paulo. Não abriu? Bom, Não. Eu acho que você vai ter que parar de compartilhar e abrir a janela de isso. novo da Ah, tá bem. apresentação. Vamos lá. Agora sim? Perfeito, Paulo. Tudo ok. Então, vamos lá. Então, aqui, como você falou, dos patrocinadores, tá certo? E apoio da Monoflor, Química Ed, na Laticrete e a Total Revestimentos. O que a gente vai falar um pouco hoje é sobre a parte de pisos e pavimentos sobre solos moles e como fazer essas estruturações para um bom desempenho, tá? O pessoal que nos conhece mais, mas a nossa formação é na área de engenharia, com pós-graduação também em marketing, foi lá, somos é, estudantes da Mauá, fizemos a parte de máquinas e motores na ET, Lauro Gomes, tá certo? E pudemos fazer uma atuação como gestor na Concretex, Concrelix, Pedralix, Siminas, Monobeton, e atualmente a nossa participação é como consultor na Monoflor Brasil. E estamos atuando junto com o Massal na parte da diretoria de patologia, certificações e ensaios. O contexto principal é assim: solos moles é o desafio dos pisos e pavimentos, e a gente muitas vezes se deixa envolver diretamente na parte de pisos, pisos industriais, pisos logísticos, né? E deixamos de atuar mais fortemente na área de pavimentação, onde os problemas são exatamente os mesmos. Nessas duas fotos que vocês estão vendo aí, a primeira, do lado esquerdo, é um prédio que teve o problema, ele era muito bem estruturado e, como bem estruturado, ele adernou, tá certo? No sentido do aterro das casas que estão ao fundo. Quer dizer, houve uma sobreposição de carga, da carga do prédio mais a carga do aterro, e o canto da parte de trás não suportou e acabou adernando, levantando a frente e afundando alguma coisa como 1,5 m. Nessa do lado direito é um caso típico, onde o piso apresentou recalques, foi feito o recorte do tamanho do bloco de fundação do pilar e pôde-se verificar, primeiro no pilar, o quanto já tinha recalcado, e depois, além do recalque demonstrado no pilar, exatamente o quanto o piso já tinha a mais de recalque. A gente esquece, então, muitas vezes, que o piso, na verdade, não é um produto, ele é um sistema. Esse sistema que é apoiado sobre solo, na sua grande maioria, através de preparo do solo, que a gente chama de subleito, a subbase, que é uma camada intermediária de acomodação, e a camada estruturante, que no caso é uma camada de concreto, já que nós estamos falando de pisos especificamente em concreto de cimento Portland, tá? Eles interagem entre si e fazem, então, a transferência das cargas do piso, ou que estão sobre o piso, para as camadas inferiores, que são as camadas de solo, exceto nos casos onde você tem a parte de estruturação com estacas.
Na parte de investigação geotécnica, infelizmente, nós aqui ainda estamos muito acostumados a fazer todas as análises através somente do SPT, que é a sondagem à percussão. Ela é suficiente? Não, ela é indicativa, tá certo? Por isso mesmo que ela é mais denominada de reconhecimento. É simplesmente para que se entenda que camadas de solo você vai ter abaixo de onde você está começando a fazer a sua sondagem. Outra coisa que é equivocada, inclusive, é que o SPT, quando o pessoal solicita de um terreno, esquece de colocar as cotas de começo de execução do ensaio. Então, é comum a gente receber todas as sondagens como sendo cota 100, sendo que não estão atribuídas, atreladas às cotas reais do terreno. Porém, esse ensaio é o suficiente? Não, não é o suficiente, tá certo? Porque ele não te dá a caracterização perfeita do solo, ele te dá uma indicação. Outros ensaios que podem ser feitos dependendo das condições que você reconhece do solo a partir do SPT, então você reconhece que tem um outro material ali, então você pode especificar, ok? A parte de ensaios como o CPTU, por exemplo, que é um cone que você faz a pressão dele sobre o solo e você faz a verificação, então, da resistência do solo à penetração do cone e você pode fazer, no caso o U ou o piezocone, você faz também a verificação de qual é a pressão de água que você tem nas várias camadas. Então, ele te dá um resultado do que você tem nas camadas mais profundas. Vaniteste ou ensaio de palheta é quando você tem argilas muito, muito moles, ok? Que você vai fazer a verificação da ruptura dessa argila por cisalhamento. Ela é importante para você verificar principalmente o que você vai ter da possibilidade de ruptura de uma camada de argila na beirada da obra quando carregada. Ensaios de outros ensaios. Você tem o DMT, que é bastante conhecido aqui no Brasil. Ele te dá também a verificação da capacidade de suporte de cada camada, quando você faz pressão sobre o solo e verifica qual é o resultado, qual é o retorno que você tem dessa aplicação de uma pressão que você faz externamente através de um fluido não compressível, tá? Você pode fazer também a parte de ensaios de deflexão, quando você quer verificar qual é o comportamento. Se você quer fazer uma verificação de homogeneidade, então você tem uma área muito grande ou uma área mais extensa, e você quer ver a comparação entre pontos distintos de um mesmo terreno, do mesmo site, tá? Esses ensaios de deflexão são essenciais e muito comuns, foram trazidos principalmente da área de pavimentação rodoviária, não era uma coisa comum nas obras de prédios ou de galpões, coisa desse tipo, que são a parte de Viga-Benkelman, que o pessoal conhece mais, é um ensaio simples, porém você fazendo a cada 10, 15, 20, 25, 50 metros, você consegue fazer a comparação entre pontos distintos de qual é a deformação que aquele material e as camadas inferiores apresentam para uma carga conhecida. Então, como você conhece a carga e você tem as deflexões, você consegue ter, então, os coeficientes que você utiliza para dimensionamento de um piso ou de um pavimento. Além disso, você tem mais dois ensaios de deflexão. Um que é o LWD, tá certo? Que é de Light Weight Deflection, onde você mede a deformação por uma carga leve. É um ensaio muito rápido, você faz normalmente sobre solos preparados,
ele tem uma referência geodésica, então você vai fazendo os ensaios a cada quantos metros você quiser. Se você, por exemplo, verifica que em um local você teve uma deformação menor ou maior, você pode interpolar pontos entre dois pontos que têm valores diferentes, e aí você aumenta o número de obtenção de características do solo preparado. Isso é muito bom, muito comum você usar, ou quando você não tem ainda preparo nenhum do solo, mas ele já está plano, ou quando você fez uma compactação de solo e quer saber como é que está sendo o comportamento. Qual é a eficácia do LWD? A resposta dele te dá a uma profundidade muito pequena, em comparando com as distribuições de carga que você vai ter nas camadas inferiores. Então, ele é um bom resultado também de verificação de homogeneidade e bom para você poder começar a tomar decisões de melhoria, por exemplo, de uma terraplenagem. FWD, que está aí na apresentação, tá certo? Vamos ver daqui a pouquinho a figura dele. O FWD já é feito com um equipamento tracionado, ele faz uma aplicação de uma carga mais alta e te dá resultado já das camadas mais profundas. Então, ele começa a medir desde a superfície até camadas aí de 3, 4 metros de profundidade, e te dá o resultado de todo esse pacote de camadas que você tem. Ok? Quando você tem argilas, aí é praticamente obrigatório você fazer a verificação de granulometria e os ensaios de Atterberg. Esses ensaios da Terberg foram desenvolvidos por questão de acidentes que houveram em regiões onde a argila sofreu uma fluidificação. Então, ele te dá exatamente as características que você tem de uma argila em função da variação de umidade. Enquanto ela está não saturada ou saturada, qual é o comportamento dela nessas condições? Esses limites de Atterberg, o L, limite de liquidez, limite de plasticidade, a diferença entre os dois é o índice de plasticidade, e em função disso, você tem, então, as potencialidades de verificação de como é que vai ser o comportamento disso em função de variação de umidade, tá? É comum, por exemplo, você fazer um aterro sobre uma área alagadiça e daí você ter a ascensão da umidade nesse aterro e, em função disso, você ter mudança do comportamento e até a ruptura ou até recalques não previstos. Prova de carga, que é o ensaio de placa, é o mais real de todos eles? Sim, é o mais real. Ele era muito utilizado para a área aeroportuária, porque ele te dá muita informação de comportamento do solo sobre carga, em que você vai acrescentando frações de carga e depois você mantém essa carga por um período para verificar qual é a deformação lenta. Você pode estabelecer pela norma, inclusive qual é o prazo de você fazer essas verificações de deformações, e depois dessas deformações, você estabelecer qual é o comportamento em função de cargas de longa permanência. Esses ensaios, rapidamente, estão aqui descritos, tá certo? Aqui, graficamente, onde você tem o ensaio de sondagem, depois você tem o ensaio de fazer ensaios de limite de Atterberg, o ensaio de placa, tá certo? O FWD, o LWD e a viga Benkelmann, tá? Ok? A próxima apresentação fala um pouco sobre como você classifica os solos entre solos de boa capacidade e de solos muito moles. Então, você classifica solos muito moles quando você tem um NSPT, que é a segunda coluna da tabela, menor do que 2, ok?
Então, você tem um material que tem a característica de fluir entre os dedos. Então, se você fizer uma pasta desse solo com água, ele apertado, ele tem uma fluidez bastante grande. O risco para o piso nessas condições é você ter ou uma perda de umidade, ou, ao contrário daquilo que eu falei, que você fez um aterro e a umidade ascendeu no aterro, tá certo? E você poder ter problemas de deformações grandes, significativas. O solo mole, tá certo? Você está com NSPT entre 2 e 4, é normal, ele deforma sob pressão e, assim, ainda você tem alto risco para os pisos. Capacidade média consistência. Então, nós estamos falando do SPT de 4 a 8 nas camadas de superfície, isso considerando, inclusive, que é importante se dizer que você tem que fazer um ensaio e verificar esse NSPT até os 10 metros de profundidade. Não adianta eu ter uma camada superior que me dê um resultado, por exemplo, de 8, 10, tá certo? No ensaio de SPT, e abaixo disso ter um material que vai voltar a ter resultados muito baixos. Então, isso vai fazer com que as camadas inferiores, aquela que de cima, que aparenta ser uma boa camada, quando você tiver a carga, principalmente as cargas permanentes, vai apresentar muitas deformações. Ok? Também é importante, e aí vem exatamente o que a gente tem aqui embaixo colocado, que além dos limites de liquidez e limite de plasticidade e o índice de plasticidade, que você tem aqui, qual é o comportamento, você faça para as camadas de solo que vão ser utilizadas nas camadas superiores, que você faça a verificação de grau de compactação em função da umidade ótima para aquele material e do CBR que você vai ter. O CBR, na verdade, a gente tem que colocar com uma observação. Muita gente fala assim, faz um ensaio de CBR que eu sei o que vai ter de problema ou não, tá certo? Ou que vai ter de capacidade. CBR, a gente precisa lembrar que é uma amostra retirada a uma determinada profundidade num único ponto. Então, ela te dá a referência daquele ponto. Ela não pode ser tomada como uma média da região que você está trabalhando ou em que você está apoiando o teu piso. Tem que ser feito o CBR e, em paralelo ao CBR daquele ponto, você fazer um ensaio desses de deflexão para ver a homogeneidade da região com relação a um ponto que você já conhece. Aí isso é válido, tá bom? Isso é que é importante, tá? Só um segundinho. Aqui são alguns exemplos do que a gente encontra ao longo do caminho. Essa primeira foto do lado esquerdo é um piso montado em peças intertravadas, onde houve o recalque. Como pavimentação, é muito difícil você conseguir fazer uma forma de estruturação que tenha um bom desempenho. Veja que, inclusive, aí ele copiou, ele filmou exatamente a base de apoio de um pilar, ou seja, ele ficou sustentado pela base do pilar, enquanto em volta você teve recalques muito significativos, tá? Essa foto do meio, tá certo? Já mostra um solo em preparação, mas pode ver que, inclusive, ele ainda apresenta deformações grandes durante a faixa ou o processo de preparo. Então, ele vai ter aí ainda bastante trabalho para ajustar isso. Isso demonstra, quando você vai verificar isso na obra, que pode vir a ter uma diferença de umidade, a umidade esteja alta,
fazendo com que o solo tenha uma característica de deformabilidade, ok? E que, assim, precisa ser muito bem trabalhado ainda e controlado. A grande necessidade durante a preparação das camadas de solo é não só conhecer o comportamento do solo, mas principalmente controlar as operações de terraplenagem para que você tenha um desempenho mais uniforme possível. Tá ok? A outra foto mostra exatamente um trecho onde houve uma deformação e você tem um vazio debaixo do piso, muito similar a esta primeira aqui, tá certo? Só que nesse caso já para um piso de concreto. Então, que ele está tendo deformação, de modo que quando você fez a remoção, você vê que embaixo dele você tinha um vazio significativo. Então, nós estamos falando hoje especificamente dos solos pouco competentes, aqueles solos com capacidade de suporte no SPT abaixo de 2. E isso daí vamos voltar a falar da mesma forma. Não adianta em cima você ter 2 metros de material de boa capacidade, se embaixo disso o material é de muito baixa capacidade de suporte, principalmente no caso onde ele estiver no nível do lençol freático, como essa sondagem que está aqui. O nível do lençol freático a cerca de 2 metros de profundidade, e o solo já apresenta uma característica razoável em cima, até poderia ser retrabalhado, mas embaixo, muito baixo desempenho. Ok? Essa daqui, essas duas sondagens, até para exemplificar. Veja que mesmo que o nível do lençol freático esteja mais baixo, tá certo? Está aí na faixa dos 4, 5 metros, mas o solo ele é pouco competente. Ele não apresenta uma boa característica desde a parte superior. Logicamente, isso é o que você precisa estudar para ver o comportamento dessas camadas de solo. Aí é que vem exatamente aqueles ensaios complementares que o SPT sozinho não te permite uma boa avaliação. Aí vem o CPT, o CPTU, DMT, tá certo? É para estas condições, quando você encontra solos com essas características. Essa outra do lado direito mostra exatamente aquilo que a gente estava falando. Ó. Você tem em cima um material até que apresenta alguma capacidade de suporte dentro do ensaio de SPT, porém, depois, quando passou da camada de lençol freático, inclusive o lençol freático interferindo nessa camada superior, embaixo você tem um material de muito baixa capacidade. Ok? Para você melhorar, então, como é que eu faço para melhorar quando eu tiver um material desse tipo? Então, a primeira forma, que é a mais econômica, desde que você tenha a possibilidade no local de botar fora e uma jazida de empréstimo, é a troca de solo. Se você encontrar um terreno que tem uma camada de turfa, de argila orgânica, tá certo? Muito próximo da superfície e tudo mais, e que o nível do lençol freático te permita fazer essa operação, essa é a condição mais econômica. Qualquer outra coisa que você venha a fazer custa muito mais caro do que isso. Por isso que eu falei, depende se você tem, primeiro, um local de botar fora e, segundo, se você tem uma jazida de empréstimo. Tá? Tudo isso, então, são situações que você tem que perguntar para o cliente e ajudá-lo a entender e a achar, inclusive, soluções conforme cada tipo de região de um mesmo site. Às vezes você tem uma região que tem um material desse próximo da superfície, isso porque foi uma zona que era agrícola, passou a ser uma área urbana, e até de bom valor agregado, porém você tem uma zona lá onde você tem um resíduo de uma vegetação que apodreceu ao longo do tempo, ou que você tinha um antigo curral, um antigo espaço onde tinha um gado, etc. e tal, e o que sobrou foi uma matéria orgânica extremamente de baixa capacidade de suporte.
Essa semana mesmo pegamos um caso desse, onde o terreno era bom em 3/4 da largura dele, pensando num terreno comprido. Então, 3/4 da frente da rua eram materiais bons. E de um lado, 25% da faixa da frente até o fundo, um material muito ruim, porque era um valão. Era uma região onde a água da região vinha todo para aquele local, trazendo tudo que era matéria orgânica, vegetação e tudo mais. E que deixou, depositou lá, mas ficou de péssima capacidade, tá? Como é que você faz nessas situações? Então, aqui a gente mostra alguns casos. Esse de cima, esse exemplo do caminhãozinho aí, mostra só que se eu tiver um solo muito deformável embaixo, se eu fizer uma estruturação com uma camada de separação, que é essa linha preta, e um material granular em cima dela, você consegue com que ele tenha um bom desempenho suficiente para poder atender às tuas necessidades. Isso daqui é o típico que se faz em boa parte dos solos de baixa capacidade, quando são cargas de baixa intensidade. Então, caminhões, carros, veículos de carga, a parte de pavimentação, essa é uma solução muito utilizada. Inclusive para a área ferroviária também. Apesar da carga ferroviária ser grande, a distribuição dela sobre os trilhos e dormentes faz com que a intensidade da tensão embaixo dos dormentes seja baixa. Então, por isso que tem essa foto aqui embaixo. Veja que é uma camada de vegetação muito ruim, tá certo? Um solo extremamente impregnado de material vegetal, em que se colocou um geotêxtil, uma camada de material sobre o geotêxtil e em cima disso executada a pavimentação. Essas fotos do lado direito, essa de cima é um solo que ele tinha uma característica e por isso é importante fazer esses ensaios de limite de liquidez, limite de plasticidade. É um solo que tinha a característica de ser expansivo. Então, quando ele teve a presença de água, ele acabou tendo um comportamento totalmente plástico. E aí a parte de pavimentação ficou extremamente condenada. Isso daqui é importante a gente falar, porque nós sempre defendemos isso. Não há uma boa pavimentação se você não tiver uma boa drenagem, ok? As nossas rodovias, por exemplo, várias delas que vocês rodam por esse Brasil, sabem que os locais de deformação são sempre baixadas ou locais onde a drenagem é falha, tá? Imagine agora já outra situação onde você tem empilhamento de contêineres. Quando você tem empilhamento de contêineres, vamos contar esse caso aí: um, dois, três, quatro, cinco. Cinco contêineres de altura, tá certo? Cinco contêineres de altura, isso equivale, não que seja aplicado diretamente o fundo do contêiner sobre a pavimentação, tá certo? O contêiner, inclusive, se apoia nos cantos do contêiner, onde ele tem uma sapata, aquela mesma que é presa no caminhão para transporte. Então, o container ele te dá uma tensão, uma carga, tá certo? Estimada média de 8, 10 toneladas metros quadrados quando carregados e quando vazios eles estão na faixa de 1.500 a 2.000 quilos por metro quadrado. Ok? Então, pátios de containers têm que ser extremamente bem estudados e segregados. Mais dois casos aqui. Esse é um caso de pavimentação num sistema diferenciado denominado TCP, ok? Que foi feito numa obra aqui em Guarulhos, uma região onde tinha um solo de baixa capacidade. Foi feito um colchão drenante para que você exatamente eliminasse o risco de ter um excedente de água no solo e, desta forma, você ter uma plasticidade do material e sobre ele foi feito, então, uma pavimentação em concreto, com placas pequenas
e com um grande desempenho. Por que placas pequenas? Porque as placas pequenas você tem o apoio de um único sistema, de um único lado, de um eixo traseiro sobre a placa. Então, para isso, você tem que limitar o tamanho da placa à distância entre as duas rodas traseiras do eixo de um caminhão, tá bom? Isso daqui é uma outra alternativa que se tem. Nós falamos de troca de solo, falamos em estruturação com geotecido e uma camada granular, tá certo? E esse caso aqui já é diferente. Esse daqui você tinha um solo superior razoável, quer dizer, não era daquele que afundava sozinho, mas as camadas inferiores a essa camada tinham uma característica de ser argila orgânica. Nesse caso, então, o nível do lençol freático era alto, era impossível você fazer uma troca de solo, ok? E daí foi adotada a solução de fazer, então, estacas de agregado para você estruturar o solo fraco com material granular e depois desse material granular ensacado, colocado como estacas, você fazer a camada de material granular, uma camada de preenchimento de aterro e fazer o piso em cima como se fosse um piso normal. Então, não é um piso sobre estacas, é um piso sobre camadas de material apoiados sobre estacas de estruturação do solo, estacas de agregado. Podem ser usadas estacas convencionais para fazer isso? Sim, pode. E nesse caso, então, você está tratando o sistema não mais simplesmente como um piso, mas sim como um aterro estaqueado. Então, ele é conhecido no mercado como aterros estaqueados. Você faz exatamente as estacas, isso aqui à esquerda, você tem uma amostra do que é o material que estava sendo tirado lá, aquele material preto, inclusive de mau cheiro, ok? Extremamente plástico, nível do lençol freático estava a cerca de 2, 3 metros a partir da superfície. Foram feitas as estacas, inclusive nesse caso mostrando que elas estão encamisadas. Por que encamisadas? Quando é que você escolhe por encamisar ou não? É para você ter o limite do material granular que você está colocando dentro da estaca. Se for material muito mole do solo, se você for colocando material sem encamisar, se você for colocando agregado sem fazer essas camisas, ok? Você perde todo o material nessas camadas de solo mole que você tem. Então, você encamisando, depois o que aparece é exatamente isso. O solo aqui já está recalcando, já está deformando? Sim. Por quê? Porque as estacas de agregado, nesse caso, funcionam inclusive como drenos verticais. Então, você removendo o excedente de água que você tem, você faz com que o solo adquira alguma capacidade de carga. Quanto mais tempo passar, mais ele vai ganhando resistência, e ao mesmo tempo, essas estacas de agregado fazem com que esse solo então tenha uma estruturação. Por isso são estacas de reforço de solo, não são estacas estruturais. Mesmo assim, para você verificar o desempenho dessa estaca, que é o que está embaixo dessas camadas granulares e de solo, você faz o ensaio de placa, ok? Para verificação do desempenho. A placa ela tem um diâmetro de 79 centímetros, o que representa meio metro quadrado. Então, como é que você faz essa análise? Você faz a execução da estaca, ok? Sobre o centro da estaca, você faz a colocação da placa e você, carregando a placa, você mede, então, qual é a variação de tensão e deformação. Com o coeficiente de tensão e deformação, a razão entre esses dois é exatamente o módulo de deformação. Eu mudei, então, o módulo de deformação de um solo fraco, de um solo de baixa capacidade, para um sistema estruturado de muito boa capacidade.
tem se feito bastante esse tipo de solução nas regiões onde você tem muita matéria orgânica enterrada. Tá certo? Você sabe que em cima tem até um solo razoável, inclusive muitas das empresas de comercialização de imóveis fazem isso. Tem um solo ruim, manda aterrar em cima com um solo melhor, aparentando ser um terreno de boa característica, mas na verdade embaixo ele tem muito baixa capacidade de suporte. Dessa forma, você pode, inclusive, no piso de cima, como ele está distribuindo as tensões da camada de concreto para as camadas de baixo, chegando, inclusive, nessas estacas de reforço, você faz um piso praticamente convencional, ok, para todos os tipos de carregamento. Né? Como é que isso daí funciona? Exatamente desse jeito, quer dizer, cada uma dessas estacas, ela funciona como se fosse um dreno vertical, de modo que o peso que eu tenho aqui em cima faz com que, inclusive, a água constante nesse maciço amarelo aí seja drenada, seja conduzida para esses sistemas de drenagem, e quanto mais carga ele tiver, mais água vai ter ascendente e você faz, então, um colchão drenante. É por isso que neste desenho anterior, ok? Aparecia isso, ó, estaca, tem um material granular com uma camada de colchão drenante para você pegar a água que vem da ascensão da estaca, seja deslocada para fora e não perturbe o comportamento dessas camadas superiores, tá? Esse é o sentido. Então, você pega um material que tem alguma característica aqui em cima, no meio é argila orgânica pura, isso aqui é uma sondagem típica, real, tá certo? E você faz essa estruturação. Que vantagem que eu levo em fazer isso? Custo, ok? Em termos de prazo, é o mesmo prazo do que você fazer um piso estaqueado. A diferença está no custo, porque você não está fazendo uma laje apoiada sobre estacas que tem uma espessura alta e uma alta taxa de armadura. Você tem, na verdade, um piso colocado sobre solo, que o solo está apoiado sobre essas estacas de agregado. Custo disso em comparação com piso estaqueado entre 60% a 75% em comparação com piso estaqueado convencional. Então, é interessante, ok? Prazo, como eu disse, é o mesmo prazo que você tem de fazer as estacas do piso estaqueado. Vantagem só é a parte de valores, custos. Outra solução que você tem é essa daqui, de você fazer o adensamento dinâmico do solo. Se eu tiver um solo que tem o nível do lençol freático a 7, 8 metros de profundidade, ok? Eu posso fazer o adensamento dessas camadas superiores através de impactos, tá certo? Isso é um modelo muito utilizado nos Estados Unidos, onde se usa inclusive massas de blocos de aço grandes lançados por guindastes. Infelizmente, esse modelo não pode ser aplicado em regiões urbanas, porque você causa uma onda de choque em todas as obras lindeiras. Esse modelo aqui já é brasileiro, tá certo? Está aqui no Brasil, uma empresa aqui do interior de São Paulo, que faz isso, em que ele já tem o martelo fazendo esse impulso de uma forma mais localizada, sem movimentar uma grande massa, e atrelado ao braço de uma escavadeira hidráulica. Então, é bastante prático, ok? Depois disso, você pode fazer também a parte de injeção de solos, ou com nata de cimento, tá certo? Que você pode fazer, se for um material que eu tenho de uma areia de baixa capacidade, uma areia solta, por exemplo, eu posso fazer simplesmente a injeção de nata de cimento que ela vai permear pela areia. Isso é denominado CCP, tá certo? É uma injeção de nata de cimento
em solos de boa permeabilidade. Se o material for de baixa permeabilidade, um silt, uma argila, o que você faz é o denominado jet grout, onde você faz a inclusão, a injeção da nata de cimento, mas com uma pressão grande, de modo que você forme um turbilhão do solo com o cimento, ou seja, vai acabar se transformando numa coluna de solo-cimento, tá bom? Você pode fazer também, além dessas, você pode fazer utilização de resinas. É usual se fazer a aplicação de resinas de poliuretano, onde você injeta a resina de poliuretano no solo. Quanto mais frágil for o solo, melhor desempenho, porque ela forma bolsões de, desse material expandido, desse poliuretano expandido, ele se expande. Esse poliuretano é muito parecido com aquele de fazer chumbamento de contramarco de portas, de batente de porta, é aquela espuma amarela que a gente conhece, que você coloca, inclusive, para isolamento de ar-condicionado, etc. e tal. É um material parecido com aquele que você injeta no solo, e conforme você injeta, ele reage e forma esses bolsões de material, com baixa densidade e com uma grande movimentação do solo. Ele expande, então, conforme ele expande, ele empurra o solo para a lateral, o solo responde a essa pressão promovida pela expansão do poliuretano e há o confinamento do poliuretano, tá? Há alguns sistemas desse, inclusive, que são, você faz a colocação da haste, onde você vai injetar o poliuretano, e você faz o invólucro, de modo que você tenha um confinamento da expansão desse poliuretano. Para que você tenha isso daí. Por que você deve ter isso? Para uma questão de controle de volumes mesmo, de você não ter danos, por exemplo, dessa espuma de poliuretano estar migrando para regiões onde você não queira, onde você não precisa, tá bom? Então, alguns casos onde você tem esse tipo de coisa, aqui já falando neste caso aqui, já agora em solos muito ruins, que não tem nem condição de fazer isso. Esse caso especificamente é sobre uma área que era de lixo, tá certo? De depósito de lixo, onde você então tem que fazer obrigatoriamente a inserção de estacas, porque não tem nenhuma capacidade. É um material que está ainda em decomposição e ele está ainda se deteriorando. É matéria orgânica, vai te dar problema no futuro. Então, você faz a cravação de estacas, a execução de estacas, e sobre as estacas você vai fazer uma laje, como se fosse uma laje de edifício mesmo, tá certo? Com capitéis, com armaduras e tudo mais, como se fosse uma laje. Esse, então, é o caso típico de pisos sobre estacas, tá? Esse piso sobre estaca pode ser executado de várias formas. Então, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco, quando a gente mostrar o que são as tensões que você tem num diagrama típico. Esse diagrama aqui, como se fosse uma fatia, uma faixa do piso sobre estaca, e aqui acima, quando você já tem, então, um modelo já em análise de 3D, de você verificar como é que é o comportamento das tensões positivas, as vermelhas aqui, e as negativas, as azuis, de modo que você precisa estruturar a laje para conseguir compensar esses esforços positivos e negativos. Olhando em um diagrama que a gente tem mais comumente das estruturas, é assim, eu tenho, por exemplo, um balanço, tá certo? Então, eu tenho um momento negativo logo depois do balanço sobre a primeira linha de estacas,
depois entre a primeira e segunda linha de estaca eu tenho um momento positivo, sobre a segunda linha um negativo, e assim sucessivamente. Esse daqui, então, você pode estruturar de diversas formas, é só uma questão de verificar custos, ok? Pisos sobre estacas sempre são uma coisa que os investidores tentam evitar por conta do seu custo. Qualquer piso sobre estaca, a diferença dele, por exemplo, para um aterro estruturado, para um solo estruturado com estacas de agregado, dá uma diferença tranquilamente de 200, 300, R$ 400. Se você dividir isso daí pela locação por metro quadrado, então são vários e vários meses de locação que você tem que fazer e vai compensar aquilo que você investiu pela utilização de um piso sobre estacas. O pessoal sempre olha no final, é retorno sobre o investimento, é análise financeira mesmo. Então, toda vez que aparece uma situação dessa, o pessoal tenta, de toda forma, buscar alternativas para que não se utilize essa solução. Mesmo assim, tá certo? Mesmo você fazendo um piso sobre estacas, isso quer dizer que eu não vou ter recalques? Não, não é verdade. Isso é uma falácia, tá certo? Porque o piso sobre estacas também tem deformações, primeiro dos próprios componentes, quer dizer, cada estaca, quando você executa, depois ela vai ter um recalque por deformação da estaca, tanto por acomodação dela nas camadas de solo, mesmo que seja uma estaca colocada sob forma de, por exemplo, resistência de ponta, como é o caso das pré-fabricadas ou metálicas, tá certo? Como você tem também o encurtamento do comprimento da estaca. Não esquecendo que assim, que as cargas sobre o sistema de estacas vai ser de longa permanência. Então você tem inclusive fluência, tá certo? Quer dizer, uma deformação ao longo do tempo para um carregamento constante, tá? Você tem um problema de grupos de estacas. Quer dizer, quando você está fazendo um piso com muitas estacas, nas regiões ao redor dos blocos de fundação dos pilares, você acaba tendo uma concentração de estacas, que faz com que você tenha algumas estacas ao redor do bloco do pilar que tenham recalques diferenciais. O tipo de solo, logicamente, estacas instaladas no solo têm comportamentos diferentes conforme as camadas em que elas estão passando. Então, se eu tiver uma camada de argila orgânica, em cima eu tenho uma camada de material mais resistente, esse material mais resistente em cima vai, inclusive, ter uma aderência na estaca e vai fazer com que ela também tenha uma deformação, o que o pessoal denomina atrito negativo. Atrito negativo, na verdade, é uma carga que está de solo acima da camada deformável e que vai empurrar a estaca para baixo, tá? Também depende dos métodos de avaliação das estacas e principalmente da execução de prova de carga. Quer dizer, as normas exigem sistemas ou procedimentos para provas de carga mínimos para você poder minorar um pouco aquilo que você utiliza de coeficiente de segurança que é elevado para pisos sobre estacas, ok? E essas soluções, então, são todas as que a gente faz de forma experimental, ok? Você faz variações para que você possa vir a ter, então, variações disso e variações de custo, variações de comprimento de estaca, variações de número de estacas. O número de estacas vai influenciar no cronograma, o comprimento das estacas e o diâmetro delas vai influenciar no custo, não esquecendo que a distância entre duas estacas vai fazer com que a laje sobre essas estacas tenha uma dimensão maior, porque influencia exatamente a distância entre elas. Não esquecendo que a tensão na laje de cima
evolui ao dobro, desculpa, ao quadrado da distância entre as estacas, tá? Aqui mais um filminho que não tem a ver com estacas, mas isso foi na semana passada, tá certo? Isso foi uma ocorrência no Porto de Pecém. Se vocês olharem nos meios aí de comunicação, como ocorrência no piso do Porto de Pecém, vão achar isso aí. Veja o tamanho do buraco que se criou, tá certo? Fazendo com que toda a pavimentação viesse à ruína, ok? Uma coisa que a gente chama muita atenção é que quando eu tenho recalques ou deformações nos pisos, isso altera o que nós denominamos planimetria. Planimetria é exatamente a avaliação do que você tem de variação de cotas entre pontos diferentes de um mesmo piso. Isso daí é medido quando você está executando o piso através dos índices de planimetria, que são os números FACE, o FF, FL, como o pessoal conhece normalmente, tá certo? O escaneamento de superfície. Isso daí, quando você executa o piso, é uma situação. Porém, quando você tem depois esses recalques, por exemplo, de um piso sobre estacas, em que você vai ter variações de cotas porque estacas próximas tiveram comportamento diferente, você acaba tendo interferência nas operações, principalmente nas operações hoje automatizadas. Se você tiver uma situação onde você tem um ponto alto, o dispositivo, o equipamento perde tração. Se eu tiver, por exemplo, um ponto entre duas estacas que teve uma flexão do piso, tá certo? Eu também acabo tendo problema por empenamento. A gente denomina empenamento. Por deformação da laje, você acaba tendo esse problema, porque esses robôs trabalham carregando pilhas, tá certo? De material. E essas pilhas, então, vão ter problema de impacto. Esta mesma situação acontece em maior escala e também em maior tamanho nos pátios de contêineres. Pátio de contêiner é comum você ter a pilha de contêineres, imagina isso aqui como sendo uma pilha de contêineres, está certo? Onde você tem recalques numa zona entre duas pilhas, fazem com que essas pilhas venham para dentro e tenham impacto aqui em cima. É um dos índices altos de perda de contêineres. E muitas vezes, se isso daí for deficiência do pátio de contêiner, o seguro não paga o prejuízo do contêiner, tá? Então é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado. Não é só para o sistema de automação, para o sistema de contêineres também é muito crítico. Recalques admissíveis. Então, um dos itens que está lá na nossa descrição, tá certo? É falar um pouco sobre quanto que eu posso aceitar de recalque diferencial. Então, se vocês forem pegar a parte de recalques, então, por exemplo, o Veloso já discriminava isso. Argilas, aproximadamente 40 milímetros. Poxa, 40 milímetros? O meu dedo é um pouquinho mais, mas está por aqui mais ou menos, ok? Em areias, 25 milímetros, é um dedo, tá certo? Ok? Já se você fala em sapatas isoladas de um prédio, por exemplo, reticulado, você pode ter recalques até 65 milímetros. Num radier, o pessoal fala, ah, não, mas é só construir então um radier, que construindo um radier eu resolvo todos os problemas. Não, o recalque, mesmo assim, o radier tem recalques de 65 até 100 milímetros, ok? Tá bom? É bastante.
Então, a distorção é a pior situação. Não é o fato de você ter. Se você tivesse todas as sapatas com o mesmo recalque, se você tivesse todas as estacas com o mesmo recalque, maravilha, você não teria problemas operacionais. O crítico está quando você tem diferenças, tá certo? Entre pontos de deformação, que são dados exatamente pela distorção angular, onde você calcula exatamente isso. Ó, quanto que tem entre uma e outra aqui, tá certo? Entre um ponto e outro, que você vai ter aquilo que a gente mostrou rapidamente lá de planimetria. Se eu tenho uma laje muito pouco espessa para uma distância de estacas, eu acabo tendo flexão no meio do vão. Se eu tiver também essa mesma situação, o que acontece? Sobre a estaca, eu tenho uma inflexão, tá certo? Uma diferença de cota que é medida exatamente por este ângulo entre a horizontal e a deformação que eu tive na minha laje. Então, esses são alguns números para a gente olhar e cuidar. Há um trabalho muito bom de um colega, Ricardo Lopes, que fez solos de baixa capacidade de suporte, escreveu esse livro, tá certo? Está no mercado há muito tempo já, onde ele mostra, inclusive, quais são as estimativas de recalque que você tem, de forma gráfica mesmo. Você tem, então, as estimativas de recalque em função dos carregamentos, essa, esse eixo, eu coloco aqui as cargas médias que eu vou ter, e aqui para cada uma dessas daqui é o quanto eu tenho de espessura de material deformável. Por isso a necessidade daqueles ensaios que não são só de SPT. Eu tenho que ter ensaios complementares para saber o que eu vou ter de comportamento de deformação do solo e, em função da espessura da camada, eu vou ter a estimativa de recalques. Então, isso aqui é ótimo para você, inclusive, começar a discutir se aquela deformação, se aquele recalque é suportável ou não pelo cliente. Então, se eu falo, por exemplo, numa pilha de containers, tá bom, eu estou com 5 containers de altura, cada um deles tem 2,40 aproximadamente de altura, então você tem 12 metros de altura. Quanto que aconteceu de ele se movimentar se eu tiver uma diferença de recalque de um canto do container para o outro canto de container? Se eu tiver essa deformação, por isso que é importante aqueles limites de deflexão, tá certo? E você sabe isso através desses gráficos mostrando qual é o potencial de recalque que você vai ter. Isso daqui é muito, muito importante para todo tipo de solo deformável, solos fracos, solos de baixa capacidade de suporte, mas muito, muito mais especial ainda, então, nos retroportos, aquelas áreas de estocagem e manuseio de contêineres junto do mar ou junto de um rio. Tá? Em função disso, inclusive, o próprio Ricardo propôs, fazendo um trabalho de coletânea nos vários tipos de obra que você tem, pegando desde aqueles mais críticos, como é o caso de usina nuclear. Tá bom? Eu não posso ter deformação maior do que tanto. Os aceleradores de partícula, depois, ginásios de esporte, escolas, tá certo? Ele foi elencando todas as situações, armazenamento, por exemplo, pilhas de estruturação de porta-pallets, ok? Existe uma norma específica para a montagem de porta-pallet. Ela exige que tenha deformações ou pontos de apoio máximos entre um lado e outro para evitar que você tenha um acidente com uma pilha ou uma estanteria de porta-pallet. Então, você tem essa tabela aqui toda, está lá no livro do Ricardo Lopes, mas se vocês precisarem, está disponibilizado aí para consulta a todos vocês. Então, as boas práticas
de você fazer um projeto sobre solos móveis são, em primeiro lugar, você fazer a investigação adequada. Fez o SPT, tá certo? Ok. Tem que ser feito, então, um espaçamento adequado entre sondagens, tem que ser feito a sondagem em função do tipo de solo que você encontra, fazer a solicitação de ensaios complementares, nunca usar o SPT de forma isolada, única, a não ser que você esteja sobre um material de extrema capacidade. Então, muitas vezes você pega um SPT lá no solo que já te dá 5, 7, 8, logo nas primeiras camadas, e depois de 3, 4, 5 metros já é impenetrável. Ok, aí você já sabe que está sobre uma bancada de material muito competente, né? Coletar amostras indeformadas para você fazer avaliação quando tiver dúvidas, ou fazer ensaios para verificação de comportamento desse material dentro de condições de pressão constantes, ok? Isso você tira, então, desse ensaio aqui, a parte exatamente é o seguinte: quanto que aquele solo pode vir a ser compressível ou expansivo, e em função de quanto ele tem de expansibilidade ou compressibilidade, saber que tipo de trabalho você tem que fazer ou qual é a espessura de solo que você tem que fazer um retrabalho para você fazer com que esta característica desse material que está lá na sua obra não interfira com com o seu desempenho, ok? Muito importante é você mapear as espessuras de material mole em todo o terreno. Por isso que é importante você fazer uma distribuição de pontos de sondagem, e quando você tiver, por exemplo, dois pontos de sondagem com resultados muito diferentes, não deixe de investir em fazer um ponto intermediário para ver qual é o limite e qual é a diferença que tem entre esses dois pontos. Vamos dizer assim, ó, um aqui deu argila orgânica, aqui não deu, tá bom? Então faz um ponto intermediário para ver qual é o comportamento disso, tá bom? A parte de projeto. O projeto precisa dessas informações, precisa das considerações de qual vai ser a utilização daquele piso, daquele pavimento, para que, em função disso, sejam estudadas formas de você definir espessura, estruturação das camadas, se você vai colocar um geotexto, uma geogrelha, se você vai colocar um colchão drenante, quais são as espessuras desses materiais para você poder fazer uma boa estruturação. Definir claramente qual é a planimetria que você precisa. Qual é o uso que eu tenho daquela obra? Em função disso, definir quais são os recalques máximos ou recalques diferenciais aceitáveis para você não só fazer avaliação de planimetria de FF-FL quando da execução, mas saber o que vai acontecer ao longo do tempo. Eu posso fazer hoje, ter um pavimento que tem um FF e um FL extremamente elevado, extremamente plano, e daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, já não servir mais para aquela utilização, porque aconteceram recalques nas camadas inferiores. Não é uma questão de ter um bom piso aqui em cima, mas eu não cuidei adequadamente do que está abaixo disso. Tá bom? Execução, controle de execução é essencial, tá certo? Tem que fazer um controle não só de terraplenagem, quer dizer, ter técnicos, ter ensaios, ter laboratório acompanhando todas as camadas de terraplenagem, assim como não deixar de controlar estacas, tá certo? Profundidade de estaca, ok? Limite de tensão, ok? De torção, se for uma estaca hélice, ou qual é a deformação máxima pelo número de impactos, né? A nega de estacas pré-fabricadas, tá certo? Então, tem que ter um controle extremamente eficaz disso, muito acirrado, porque é a responsabilidade sobre todo o produto. Só fazer, então, a execução do piso, do pavimento,
quando você tiver tudo isso bem controlado e ainda continuar controlando. Espessura da camada, tá certo? Se o concreto foi dosado adequadamente. Infelizmente, nós temos o vício de confiar nos resultados que vêm da empresa de serviço de concretagem somente, o que não é válido. Você tem que ter o controle em paralelo com o controle da empresa de concretagem, para que você possa, a qualquer instante, aferir, questionar e até discutir sobre resultados que não estão sendo compatíveis. E, logicamente, depois da obra executada, do piso executado, no pós-obra, monitorar recalques, se estão aparecendo, o que aconteceu, como fazer, tá certo? E controlar muitíssimo isso. Verificar aberturas de juntas, se as juntas estão se movimentando, tá certo? Às vezes você encontra juntas que abrem em excesso, ok? E isso daí causa danos sérios nos equipamentos rodantes, empilhadeiras, sejam mesmo veículos e tudo mais, que você vai ter muito problema, tá bom? E daí ter um resultado e um laudo de desempenho. Isso de uma forma extremamente rápida, é isso que a gente tinha a falar, não esquecendo assim, toda vez que a gente faz qualquer tipo de solução dessas alternativas para a estruturação dos solos moles, nunca se deixa de ter um consultor de geotecnia, ok? Eles têm uma visão muito mais ampla do que aquilo que a gente tem na prática, tá? E nós mesmos nos baseamos nas experiências dos geotécnicos disponíveis aí, são vários deles profissionais extremamente competentes no mercado, para que possam te dar parâmetros ou subsídios ou verificar se a tua hipótese está sendo válida e qual o grau de confiabilidade que você tem da solução. Obrigado a vocês. Espero ter sido breve o suficiente pelo horário da nossa apresentação, ok? E conforme eu combinei com o Marçal, 1 hora. Gastei um pouquinho mais. Desculpe, Eduardo. Sim, Paulo, a gente, Eu falo demais. não, a gente fica aqui, né, assim, com atenção máxima aí na sua explicação, na sua vasta experiência. Essa apresentação, eu tenho certeza que foi enriquecedora ao nosso público, né? Até para nós que já estamos aí um certo tempo já nesse segmento, né? A gente tem muitas coisas ainda que a gente precisa aprender, né? Eu gostei muito de você explanou ali os reforços das camadas intermediárias, né? O estudo de recalques, a solução com as estacas de britas, né? Que às vezes a gente precisa fazer um comparativo de custos, né? Entre fazer esse tipo de solução ou partir diretamente por uma decisão em apoiar o piso diretamente na estaca. Então, É, isso sempre, realmente, sempre passa pelo fator cronograma e preço, né? E valor final do custo. Aquilo que eu falei, uma diferença de R$ 200 entre um piso estaqueado e uma alternativa dessa, são meses de locação que você está investindo, tá certo? Ok? Tá bom? Não, sim, eu fico. não querendo abusar demais, mas só para mostrar para vocês. Se alguém tem dúvida que o solo é uniforme, é só mostrar essas fotos que vocês vão ver o que acontece. Isso são casos reais, tá certo? Você vai fazer um corte, tá certo? Numa obra grande ou numa obra pequena, você vai ver a diferença de constituição das camadas de solo. Solos não são homogêneos, não são. E aí, quando você tiver os recalques, você vai ter que fazer soluções como essa. Isso aqui é uma estaca de reação feita numa obra para poder levantar o piso, tá certo? De uma subestação primária, porque os quadros de energia estavam batendo uns com os outros já, tá? Aí você vai investir um dinheiro alto para fazer uma recuperação desse tipo. Obrigado. Perfeito, Paulo, perfeito. Eu até fico surpreso, né? Porque eu acreditava que seria
assunto que traria mais perguntas, mas talvez o público fica mais comedido, né? E é um assunto realmente tem a sua complexidade, né? Só lembrar que essa apresentação do Paulo, ela estará disponível nos nossos canais aí do YouTube, né? Então, as pessoas que quiserem assistir novamente essa apresentação, ou as pessoas que perderam, vão ter essa oportunidade. Bom, Paulo, nós temos aí duas perguntas aqui no chat, né, para a gente poder encerrar a noite e todos, né, conseguirem descansar, porque amanhã nós temos mais um dia, né? A Semana curta, primeira, trabalho em dobro. sem dúvida, né? E agora eu sempre falo, né? Parece que o ano começou depois da Páscoa, né? Então tá todo mundo agora em alta rotatividade, né? Graças a Deus. Paulo, uma pergunta do nosso amigo Victor Vieira, né, gerente comercial da Monoflor. Ele pergunta o seguinte: na sua experiência, o projeto de drenagem subsuperficial deve ser tratada como parte integrante do sistema de piso industrial de concreto? Sem dúvida alguma. Tá certo? Eu falei várias vezes exatamente da interferência da água, tá? Que pode vir pela superfície, se você tiver um piso como aquele que eu mostrei uma foto aí, ou aquela do Porto de Pecém, uma infiltração de água que carregou o material ou que plastificou o material, e na passagem da carga de um veículo, você pode ter um acidente sério, tá? No caso dos pisos em concreto, é um dos grandes causadores de fissurações e trincas e quebras de placa. Se alguém tiver dúvida disso, é só olhar as notícias sobre o que aconteceu no trecho do Rodoanel, feito em pavimentação rígida, onde a drenagem falhou, que teve que ser refeito, que teve que quebrar e fazer de novo. Se alguém tiver dúvida disso, é só lembrar nas rodovias próximas aqui a São Paulo, tá certo? Várias delas que tiveram que ser feitas novas linhas de drenagem laterais, porque por falta de drenagem estava dando problema na pavimentação de asfalto. Nem estamos falando de concreto, né? No asfalto você tem deformações grandes. No concreto você tem trincas e quebras mesmo, tá? Ok? Essencial. E isso vai desde subsolos até pavimentação rodoviária. Todos. A Paulo, drenagem é essencial, tá? Paulo, uma pergunta do nosso presidente, engenheiro David Abreu, Polipiso. Pensando nas deformações informadas, existe uma estimativa em tempo de quando elas podem ocorrer? E caso ocorram, quais são as recomendações de manutenção preventiva ou até mesmo corretiva? Tá bom. Então vamos lá. Primeiro, assim, para você estimar qualquer tipo de recalque, de deformação das camadas de solo, só fazendo ensaios especiais. Só com SPT você não vai adivinhar isso nunca, a não ser que a bola de cristal esteja bem polida, limpinha, tá certo? Aí, quem sabe, você pode conseguir ter alguma previsibilidade. Mas, assim, não esquecendo que as deformações, elas são, em primeiro lugar, a primeira fração de deformação é que é denominada elástica, que é conforme você carrega, todos os solos são compressíveis. Por quê? Porque eles têm ar no meio, tá certo? Então, se você falar, fiz um preparo de subleito, maravilha, 98% de grau de compactação, eu ainda estou com 2% de ar. Se eu tiver um grau de compactação de 95%, eu tenho 5% lá de vazio ali no meio. Então, conforme eu carrego, isso vai ter deformação. Essas deformações, elas são mais rápidas, ok? E normalmente, quando você remove, ela volta, por isso que são elásticas, tá bom? Já as deformações plásticas são aquelas que, por longa permanência da carga, você joga fora todo esse vazio de ar ou de água que você tenha, e daí você então drena, inclusive no caso dos níveis de lençóis freáticos,
você drena a água e conforme você drena a água, vira vazio e aí você tem o recalque, tá? Então, isso daí, para você verificar isso, só fazendo ensaios complementares, como os que a gente falou. Só fazendo CPTU, só fazendo DMT, tá certo? Só fazendo investigações maiores. E no caso das argilas, para você saber se ela é deformável ou não, só fazendo os ensaios de Atterberg, limite de liquidez, limite de plasticidade e o índice de plasticidade. Aí você já sabe se ela tem tendência a ser compressível, colapsível, tá certo? Ou expansível. Aí você sabe qual vai ser o comportamento dela, tá? Em função disso e da espessura dela, que é esse trabalho exatamente que eu mostrei rapidamente do Ricardo Lopes, você consegue ter uma estimativa de quanto você vai perder de volume. Quanto tempo vai demandar para isso acontecer? Só fazendo o ensaio outra vez, não tem jeito, tá? Então, uma das alternativas que eu não citei aí, aqui, né, mas que é muito comum, é você fazer os aterros de sobreadensamento. Eu sei que é um solo que vai ter deformação ao longo do tempo, ou por perda de ar ou por perda de água, tá certo? Eu pego e carrego, então, sobre ele já a carga final que eu vou ter e já vou experimentando, então, as deformações. Vou controlando as deformações ao longo do tempo. Quanto tempo? No caso de um aterro de sobreadensamento, eu diria a você, se não for fazer um sistema de drenagem vertical, você está falando de 6 meses, 8 meses, um ano, para você ter uma estabilidade, tá? Ok? Temos um caso desse lá na região da Baixada, que a estimativa com os ensaios, hein? Com todos os ensaios feitos. Feito CPT, depois foi feito CPTU, depois foi feito DMT, foram feitos todos esses ensaios. Qual é o recalque previsível? De 85 centímetros a 1,5 m, entendeu? Como fazer isso? É em função disso que você tem que estruturar, é em função disso que você vai fazer a solução mais adequada. Isso é engenharia, tá? Ok? Muito bom, Paulo. David, Ó, a espero pergunta, ter respondido ao David aí. Qualquer dúvida mais, fiquem à vontade. o nosso amigo Alex, da Jal Industrial, nosso diretor de comunicação e marketing, ele agradeceu aí e parabenizou, né, o compartilhamento da sua apresentação e da sua experiência. E ele fez a seguinte pergunta: o que mais encarece em uma obra de solo mole? Erro de investigação do solo, escolha técnica da melhor solução a ser adotada ou execução? Fácil, fácil, fácil. Ensaio custa muito barato, muito barato. Qualquer coisa que você não venha a ter investigação para você ter uma estimativa desses parâmetros, a resposta disso é muito cara, muito. Eu diria para você numa proporção assim de 1 para 100, certo? Se você investigar, você vai gastar 1. Se você não investigar e tiver um problema, vai custar 100. É nessa ordem de grandeza, tá certo? Ok? A segunda pergunta é assim: é mais fácil você estruturar, investigar, estruturar, ou depois você fazer a manutenção? Aqui eu diria para você, entre você investigar e estruturar adequadamente para ter um problema, aí de 1 para 100 já virou 25 para 100, entendeu? Você está investindo 1/4 daquilo que você vai ter de patologia lá na frente. E patologia ao longo do tempo, não é uma coisa que você vai resolver. Não, não fiz isso, resolvo amanhã, pronto, está resolvido. Não, ele vai te trazer problemas durante a vida útil da obra inteira. 20 anos, 25 anos, 30 anos de problema que você vai ter para frente, tá? Então não é só custo, ok? Engenharia, né, Paulo? Não, mas é assim, é uma engenharia que eles chamam, Eduardo, duas coisas. Primeiro, engenharia de valor, que é o que nós falamos várias vezes. Você tem que fazer análise de custo. O que é melhor? E essa solução ou essa? Esta alternativa ou esta? Essa daqui tem um cronograma, essa aqui tem um outro cronograma. Ok. Você tem que fazer engenharia de valor.
ok? Então, vamos dizer que uma solução demore. Vamos pegar um caso tipo. Aí eu prefiro estaquear, eu prefiro fazer um aterro de sobreadensamento. Ah, o aterro de sobreadensamento. Você vai perder um ano. Você está perdendo um ano de Uhum. locação, tá certo? Fora o custo do aterro. Mas você está perdendo, em termos de cronograma, um ano de obra, tá certo? Ok? Já se você for estaquear, tá bom, você tem o custo de estaqueamento, então você tem que comparar custo do aterro mais o prazo do aterro versus custo da solução em estaca e o tempo de fazer estaca. Engenharia de valor, tá? E a segunda coisa que foi o começo da pergunta do Alex, tá certo? É engenharia de risco. Qual é o risco que eu estou correndo de não fazer nada, tá certo? Ou de confiar numa simples sondagem, não fazer um ensaio especial e ter problema no teu piso. É risco, tá certo? Ok? Em algumas vezes você até disputa que as pessoas preferem até conviver com o risco da deformação, né? Então, Ok, tá bom. É uma decisão. Todas as decisões são válidas dentro do espectro do que você está analisando. É isso. Vamos pegar exatamente. mais um caso que ninguém perguntou, mas é importante a gente falar. Posso fazer numa mesma obra soluções mistas, híbridas? Não só pode, como deve. Tem trecho que você precisa fazer um piso sobre estacas e tem trechos que você pode aceitar um piso sobre solo. Tá certo? São várias e várias obras que são desta forma. Por quê? Porque eu tenho um trecho do solo muito ruim no meio de um trecho de solo razoável. Como é que você descobre isso? Só fazendo ensaio, só fazendo, a princípio, um SPT, tá certo? E depois os ensaios complementares. Aí você vai ver o que que você tem que investir para resolver esse assunto. Mas é muito mais comum do que se possa imaginar ter pisos parciais em estacas e parciais sobre solo. Desculpe. Perfeito, Paulo. E aí proporciona uma boa solução, né, Paulo? Entre o engastamento dos dois pisos, né, a movimentação dos dois pisos, aquele que está sobre o meio elástico, aquele que está apoiado sobre a estaca, né? Então, eu acho que hoje a nossa engenharia está desenvolvida, nosso mercado está desenvolvido para encontrar as melhores alternativas, né, Paulo? Ele é maduro o suficiente para dar essas possibilidades, tá certo? E temos hoje vários tipos de junta, temos hoje juntas metálicas que são ótimas, tá certo? Temos os sistemas de transição de barras de transferência de vários sistemas e tudo mais. Como é que você faz esse trabalho? Alguém perguntou aí, tá certo? Deve ter chegado para você no chat. Tá certo? Tem uma pessoa que perguntou: como é que você faz a transição entre o piso sobre estaca e o piso sobre solo? Ok? Você tem que fazer na transição exatamente a parte que é sobre solo, você vai fazer um reforço do teu subleito e da tua subbase para você aumentar a rigidez, para ela equiparar com a rigidez que eu tenho do piso sobre estaca. Então, eu faço o preparo na camada de piso sobre solo. Faço com que os dois cheguem no mesmo nível de deformação, Paulo, tá? Paulo, aproveitando a pergunta do nosso colega Aldo Ramalho, as estacas de brita, solução, funcionam para qualquer tipo de solo mole ou somente em alguma localização ou somente em alguns locais? Boa. Então, é assim, ela serve para uma boa parte dos solos moles, tá certo? Porém, em algumas situações muito especiais, você fazendo as estacas prova, você faz análise depois do ensaio de placa para verificar qual é o desempenho dessa estaca, você pode vir a ter que abandonar a solução e partir para o piso estaqueado. O que que varia em função disso? Outra vez, são os solos que você tem, tá certo? Se eles são muito plásticos ou não, e volume de água que você tem nas camadas de solo. Então, não é uma solução que dá para usar sempre. Tem que ser feito, e por isso que eu disse a você que a gente sempre se baseia, inclusive,
em ensaios e em estudos dos geotécnicos. Porque quem conhece o comportamento do solo é o geotécnico. Ele que vai te dizer se vai romper, não vai romper, tá certo? Que você pode fazer uma estaca de agregado e simplesmente o solo não suporta aquilo, ele rompe. É isso que eu estou dizendo, entendeu? E às vezes nem você fazendo ensaio, você não tem isso. Tem que fazer prova de carga mesmo lá na obra e ver o que acontece. Você faz a estaca de agregado, carrega a estaca de agregado e vê qual é a resposta dela. Tá? Ok? Nosso amigo Marcelo Melo também, um abraço, Marcelo. Considerando a aplicação de estacas de agregado em solos mole, como o senhor avalia a variabilidade de desempenho em campo? Quais são os principais indicadores que garantem que o módulo de deformação adotado em projeto está sendo realmente atingido? Então, é aquilo que eu falei. Você tem que fazer ensaio dessas estacas de agregado também, assim como você faz ensaio da estaca convencional. Tá? Ok? Você tem que escolher o número de estacas, fazer lá no campo, fazer a verificação através do ensaio de placa. Você coloca a placa em cima da estaca e vê qual é a resposta dela, porque quando você faz o ensaio de placa sobre a estaca, ele está fazendo não só sobre a estaca, como da margem de solo ao redor da estaca. Tá? Porque normalmente estacas de agregado ou você usa tamanhos muito grandes, ou extremamente robustas, tá certo? Mas aí é uma coisa que para pisos convencionais é pouco usual, ou você acaba fazendo diâmetros de estaca aí na faixa de 40, 50 de diâmetro, por aí. E a placa tem 79. Então, quando você coloca a placa de 79 e a estaca tem 40, 50, você está medindo não só a deformação da estaca em si, como do solo que está ao redor da estaca. Aí você está vendo exatamente o desempenho do sistema, tá bom? Ok? Mas tem que fazer e controlar aquilo que eu coloquei na última, uma das últimas aí. A parte de controle tem que ser efetiva. Aqui, ó. Tá certo? Na parte de execução, você tem que ter controle. Você tem estimativas aqui no projeto de como é que vai ser o comportamento e durante a fase de execução você tem que controlar. Tá certo? Eu estimo que o concreto seja FCK 35, 4,5 de tração na flexão. Vai ser isso? Eu não sei, eu tenho que controlar na obra, tá certo? Senão, eu não sei. Eu estimei aqui que eu estou usando um concreto com fibra, um compósito, por exemplo, de concreto com fibra, com uma determinada resistência residual. Tá bom, eu tenho que ensaiar lá no campo para ver se isso está sendo atendido, tá certo? Precisa se fazer controle. Estou estimando aqui que o meu solo vai me dar uma característica de deformação, um coeficiente de recalque de deformação, tal. Ok, na execução lá no canteiro, por isso que eu falei, tem que ter ensaio de solo, tem que ter alguém acompanhando o grau de compactação, umidade ótima, tá certo? Depois, se eu tenho dúvida, faz o ensaio de deformação, de deflexão, para ver se ele está homogêneo ou não está homogêneo. Essa interação entre a parte de projeto, que se baseou em dados da investigação, e vai fazer com que a execução atenda a esses parâmetros para você evitar o pós-obra. Paulo. Ok? Paulo, tem Ah, uma pergunta aqui do nosso colega Max Lopes, da CPT, tá. que até é surpreendente. Ele falou o seguinte, né? Que acredito que seja assim, ó. Após a execução do piso, né? Após 30 dias, e aí ocorreu patologia, como rachaduras, né? Possivelmente microfissuras, fissuras. Esse piso foi feito com a utilização e solução em fibra. Não sei se fibra sintética ou fibra de aço. Isso aí pode ser ocasionado através do solo. Ele está trincando todas as placas, principalmente após começar a movimentação de empilhadeira. Ok. Na verdade, você tem várias possibilidades. Quer dizer, julgar isso daí sem uma avaliação adequada seria uma impropéria minha.
Tá certo? Você precisaria ver, em primeiro lugar, se tem os ensaios de solo, o que que foi feito e como foram preparadas as camadas de solo. Depois disso, subbase, tá certo? Se for compactado, se está adequado e tudo mais. O concreto, se o concreto está atendendo resistência e espessuras como programado, como projetado, para daí você poder ter uma avaliação e uma possível hipótese de que seja problema de solo, tá? Isso Instituição, né, assim, Paulo? não, Pode não dá, é comercial, muito, né? Falar o que é, isso daí é assim, difícil mesmo. Tem que... manda para a ANAPA esse caso aí, tá certo? Que a gente estuda, verifica e pode dar uma avaliação um pouco mais precisa. Mas, e assim, até porque nós vamos perguntar lá, né? Você, eu, como somos lá na comissão de patologia, etc. e tal, né? Se caísse um problema desse lá, o que a gente faria? Em primeiro lugar, tem que pegar e fazer uma verificação de todas as características que estão, a princípio, de investigação, projeto e execução. Se tiver todas essas informações, dá para você ter uma boa previsibilidade de qual foi o agente causador. Tá bom? Paulo. Como já pegamos muito lugar que, assim, o equipamento que foi usado é incompatível com o que foi pedido. Também tem isso. Tá vendo? Disseram que ia usar uma empilhadeira de 2,5 toneladas no eixo dianteiro, tá certo? Você vai buscar lá, o que está lá é 3,5, tá certo? Tonelada. Ok. Eu só estou usando 40% a mais de carga, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, não é uma coisa que se consiga responder assim, sem dados, sem informações, tá bom? Paulo. Nosso colega também, o Caio Desmonte, da GNP. Um abraço, Caio. Ok? Obrigado por estar participando aqui da nossa webinar. Obrigado a todos eles que estão participando, né? Muito obrigado. Com certeza. Ele falou o seguinte, mestre, nessas situações híbridas, como é feita a transição entre elas? Eu acho que eu até conversei um pouco, nós falamos disso, né, Paulo? Mas se É, você quiser reforçar, não, não, vamos reforçar, porque isso daí é assim. Em primeiro lugar, você tem que fazer o preparo da camada do trecho que está sobre o solo, você tem que aumentar a rigidez das camadas de subbase e subleito. Normalmente se especifica fazer um solo-cimento numa faixa aí de transição, tá certo? Ok? Para você aumentar a rigidez da parte sobre solo, que é aquilo que eu falei, a parte sobre solo tem deformações elásticas e plásticas. E a parte que está sobre estaca vai ter só o recalque das estacas. Eu preciso fazer isso aqui, ter um nivelamento da rigidez dos dois, tá bom? Se eu tiver dúvida nisso, aí então é o lugar onde você tem que aplicar uma junta metálica, por exemplo, porque eu sei que vai ter diferença de cotas ao longo do tempo e, portanto, eu já faço a aplicação de uma junta metálica ou de um reforço de borda polimérico para poder compensar isso, tá? É Paulo, calculado, é calculável, vamos colocar assim, tá? duas últimas perguntas aqui dos nossos colegas aqui no chat. Então, a próxima pergunta da Bruna, ela falou o seguinte, acho que você respondeu, mas eu acho que é bom reforçar, claramente. Temos testes da estaca igual temos de placa-teste para o piso? Se sim, quanto tempo de monitoramento dessa estaca eu posso concluir que ela vai ser eficaz para o tipo de solo que eu irei aplicar o piso? Beleza, maravilha. Para isso, você tem as normas de fundações profundas, as normas de estacas, tá certo? Nas normas de estaca, ela atribui duas condições. Primeiro, o número de avaliações. Se eu tenho 100 estacas, quantas estacas eu tenho que ensaiar para poder comprovar que aquelas deformações das estacas no solo estão compatíveis com a carga estimada. Segundo lugar, que é exatamente para isso que foi feita a norma de estacas, você atribui no ensaio a carga efetiva da estaca mais um coeficiente de majoração, que é para compensar a perda de eficiência da estaca ao longo do tempo. Entendeu? Então, se a minha estaca tem que suportar 70 toneladas, ok? Quando eu vou fazer a minha prova de carga, ok? Eu vou jogar isso daí para, no mínimo, 1,6 à frente.
tá certo? Então vai para 110, 115, 120 toneladas. Se eu tiver uma frequência baixa de ensaios, em vez de 1,6, é multiplicado por 2. Então eu tenho que ensaiar a estaca para 150 toneladas. Aí tem que dar resposta para 150 para garantir que vai suportar 75, por exemplo. Tá bom? Então, isso é a norma de fundação sobre estacas. A parte de normas está muito bem feita, está sempre em revisão. O pessoal é extremamente competente e está fazendo isso com muito esmero, tá certo? Tem muito questionamento se é 1,6, 1,4, 1,7, se é 2, 2,10, tá certo? Isso até depende da responsabilidade que você tem sobre a obra. Vamos colocar um caso típico, por exemplo, tá certo? Se eu tenho lá uma usina nuclear, tá certo? Eu vou fazer a prova de carga da estaca vezes 3, tá certo? A responsabilidade da obra é muito grande para ter uma estaca falhando. E se uma estaca falhar, ela acaba dando problema do efeito dominó. Rompe uma, rompe duas, rompe três, tá? Ok? Mas isso é Uma só pergunta da seguir, Bruna, hein, Paulo? Ótima né? pergunta. É só seguir a norma de estacas, de fundações profundas, tá certo? Se ela tiver alguma dúvida, só pedir também, é fácil, tá bom? Paulo, para encerrar e concluir a nossa webinar de hoje, nosso amigo também, Júlio, ah, diretor administrativo e financeiro da ANAPRE, ele pergunta se as estacas de agregado têm algum tipo de revestimento que separa os agregados do solo. Perfeito, maravilha. Ninguém perguntou, então eu falei, O tá Júlio certo? perguntou. Tá vendo? Tinha alguém que ouviu bem. Porque isso daí é assim, quando você tem essa dúvida da camada de solo que você está passando por ela é muito, muito, muito mole, então você tem que revestir a estaca, tá certo? Para que o agregado não fuja, que você não tenha perda desse agregado. Como é que você faz isso? Exatamente com uma camisa de geotêxtil. Então, você tem uma camisa de geotêxtil, ela é costurada no comprido, tá certo? De comprimento. Ela parece, então, um tubo, onde você amarra a ponta dela, você faz a abertura da estaca, joga lá no fundo com um pouco de brita já dentro, depois você vem colocando mais brita, e dependendo do sistema que for escolhido, se é só despejamento ou se é compactação do agregado, e aí você tem isso. Principalmente quando é compactado, você tem que tomar muito cuidado, porque se for muito mole, você tem uma expansão absurda, tá certo? E você perde todo o agregado que você está colocando lá na estaca. Tem solos desses daí, nessas condições, que não suportam nada, 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 tá? Ok? Então você usa um geotêxtil, tá certo? Vamos usar no linguajar aí errônea, mas que é do dia a dia, usa um bidim para revestir a estaca para você poder encapsular o piso, restringir o agregado lá dentro, tá bom? Sim, Paulo. Bom, acho que, sendo assim, né, temos 2 horas e 4 minutos já de apresentação, né? Eu acho que foi enriquecedora, trouxe valor agregado. Eu sempre reforço que quaisquer dúvidas, né, às vezes as pessoas ficam meio tímidas ali de perguntar, porque é um assunto realmente complexo e, e todo dia é um aprendizado novo, né? O Paulo Sim, já senhor. falou, né? Então, tem ali os nossos, no chat estão os nossos canais, né? Podem fazer perguntas que a gente vai Pode encaminhar responder a para a todos. ANAPE, tá certo? Que pela ANAPE a gente responde isso, porque é o sentido da ANAPE mesmo de ter conhecimento, tá certo? Por isso que são feitos os manuais de procedimentos e tudo mais, para que seja cada vez melhor o segmento de pisos e pavimentos, tá bom? Tem Perfeito, alguém com a Paulo. mão levantada aí, ó. Eu acho que está por engano, porque não vai conseguir, não tem áudio liberado. Paulo, Tá. assim, ó, mais uma vez, né?
agradecer aqui aos nossos patrocinadores, né? A Química Igualmente. Edile, Muito a obrigado. Laticret Solepox, a Total Revestimentos, Muito o obrigado. apoio da Monoflor, nosso associado, né? É importante, né, reforçar que a ANAPRE ela está de portas abertas, né, para quem nos queira nos seguir aí nas redes sociais, né, aprofundar em conhecimento técnico, empresas e profissionais renomados do mercado, né, que podem ser consultados a qualquer momento, né? Venha fazer parte do nosso time também como associado, né? Então, aquilo que eu falei, a ANAPRE, 22 anos já de história e está com as portas abertas, né? Gostaria também de agradecer todo o público que participou conosco, né? A gente sabe, né? 2 horas já de webinar, então é um dia que é importante porque a gente estica ele ali para aprender um pouco mais sobre o assunto, né? Eu acho que é muito relevante isso, né? Engrandece a experiência e, e queria também aí deixar assim para que vocês promovam, né, essa apresentação do Paulo. Possivelmente a partir de amanhã ela já estará no nosso canal do YouTube. Então, quem não teve a oportunidade de participar hoje, assista depois essa apresentação, que eu tenho certeza que vai enriquecer o currículo, vai trazer aprendizado e estar mais preparado quando se deparar com assuntos como pisos apoiados sobre solos moles, né? Ou reforçados com as britas, ou guardando um adensamento natural, ou os pisos apoiados sobre estátua. Então, E mesmo assim tem o nosso contato, se alguém tiver alguma pergunta muito específica, tá certo? Ok? Pode nos enviar também, a gente tenta responder o mais breve possível. Tá bom? Paulo, muito obrigado, né, pela vasta experiência, pelo Obrigado a você. aprendizado, pela troca de valor agregado. Pessoal, eu desejo a todos aí uma boa noite, um bom descanso. Fiquem com Deus e todos amanhã estejam aí saudáveis, né, para mais um dia. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Gratidão. Abração. Tchau, tchau.